tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é a Mila Deck, sou coach de emagrecimento, coach esportivo e co-criadora do programa Fit Coach, o fim do efeito sanfona. Como eu brinco aqui com vocês, o efeito sanfona, ó, tá com os dias contadinhos. E hoje eu quero compartilhar com vocês porque eu deixei de tomar refrigerante, que é uma das bebidas mais vendidas ainda. E deixa eu fazer uma reflexão com vocês. Se vocês for lembrar, antigamente, bem antigamente, lá vamos pegar ali pelos anos 80, início dos anos 90, o refrigerante era uma iguaria que era servida muito mais em ocasiões extremamente especiais. Eu me lembro que tinha a mesa das crianças, né? E eu lembro que a gente só podia tomar um refrigerante depois que comesse toda a comida. O refrigerante naquela época era visto como um prêmio. E isso, se a gente for pegar, há algum tempo atrás, ele era servido em garrafa e também tinha um valor um pouco mais alto do que hoje comercializado com as garrafas PET, né? E o que aconteceu? Provavelmente, até por uma questão inconsciente, quando a gente cresceu, a primeira coisa que a gente queria ter em casa era refrigerante. E de preferência, toda hora, a todo momento, porque quando eu era criança eu não tinha isso. Isso eu tô falando da maioria, tá, gente? Mais ou menos assim que funcionava. Só que o que a gente não sabe é que a quantidade de açúcar que ali contém é absurda, fora outras coisas. Deixa eu te contar um episódio que aconteceu na minha vida. Na época que eu fui casada, determinado tempo ali do casamento, o meu ex-marido começou a perder muito peso de forma repentina e veio até a adquirir a questão da diabetes, né? Na verdade, por outras questões, né? Não foi tão ligado à questão de obesidade, como a gente sabe, né? Foi por outros motivos de medicamentos usados que veio ocasionar isso. Mas eu lembro que nós tomamos um grande susto, porque o médico falou que o sangue dele estava passando por um processo de acidose. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na questão acidose. Quando eu fiz cursos com o Dr. Lair Ribeiro, diversas palestras que eu tive, né, e é um médico que eu super sigo e recomendo, foi a segunda vez que eu ouvi falar. E eu ouvi falar bem dentro dessa linha, associando ao refrigerante, tá? Então, assim, eu trouxe até uma tabelinha aqui, que depois eu vou colocar um link para vocês estarem acessando. A verdade é que hoje o nosso sangue, ele é 7,36, o pH do nosso sangue, certo? Quando a gente consome um copo de refrigerante, antes do refrigerante, deixa eu falar da cerveja e de outras bebidas. Se a gente for pegar, por exemplo, a cerveja, ela tem um pH 4, ó, até coloquei aqui, pH 4. Quando nós temos nessa tabelinha, certo? Ó, tudo que é assim, abaixo de 7 é ácido. Tudo que é acima de 7 é alcalino. Por exemplo, se você tomar em jejum água com limão ou suco de couve e tal, por que faz bem para o nosso corpo? Claro que assim, ó, gente, para que deixe o seu sangue mais alcalino ou a nível neutro, né? Porque também tudo em excesso faz mal. Eu preciso de uma quantidade gigante, mas sim, o teu corpo passa a funcionar melhor quando você traz alimentos alcalinos, né? E não alimentos tão ácidos, né? Que provoca essa questão da acidez. A cerveja, quando ela tem o pH 4 e a gente ingere um copo com pH 4, o que o nosso corpo começa a fazer? Ele começa a trabalhar para chegar em 7,36. Ou seja, se ele tá aqui em 4, ele tem que trabalhar aqui uma casinha para cada, é decimal, tá, gente? Aqui seria 10, aqui seria 100, aqui seria 1000. Então, na verdade, quando a gente consome um copo de cerveja, a gente reduz a nossa imunidade em 1000%. Tu entende? Não é que tu vai deixar o teu corpo mais ácido e tal, mas o teu corpo vai trabalhar para que ele volte a equilibrar esse pH. Veja, por exemplo, você já teve em alguma festa
onde a cerveja estava demasiadamente liberada e tal, e quando você chegou ao banheiro, o cheiro da urina era muito forte. Exato. Ou a coloração da sua urina estava muito forte. Então, já existia ali a questão da acidez. Então, o que eu costumo dizer? Quando você consome muitas bebidas que são com pH menores, o ideal é que você compense tomando muita água. Por exemplo, para cada copo de cerveja, você precisa tomar 15 copos de água. Gente, eu não tô brincando, isso é do Dr. Laí Ribeiro na veia, né? Um médico super renomeado a nível nacional e internacional, certo? Então, quando eu vi essa explicação do Dr. Ribeiro, aquilo me chocou demais. E eu comecei a trazer isso também, essa informação para os meus alunos do programa Fit Coach. Porque quando a gente usa de vez em quando, é uma coisa. E quando a gente usa toda hora, é diferente. Você quer ver uma coisa? Hoje, a doença mais acometida do século não é mais a AIDS. A AIDS está praticamente enraizada. Hoje, a doença do século é o câncer. E se eu te disser que câncer não se manifesta em ambiente alcalino e só se manifesta em ambiente ácido? Por muito tempo, nós passamos, assim, né, alguns meses cuidando da minha mãe. O ano passado, foi em 2018 para 2019, né? O período todo de 2018 ela teve câncer de mama. E durante o período da quimioterapia, ela baixava a imunidade. Quando baixava a imunidade, tu ficava mais propenso a resfriados e tal. E era muito preocupante, porque a gente cuidava num todo. Foi nessa época que eu disse pra minha mãe que ela não ia tomar refrigerante, não ia tomar esse tipo de bebida, porque ia reduzir ainda mais a imunidade dela. Tá? Eu tô trazendo pra vocês aqui dados trazidos por um médico, certo? Então, assim, ó, a cerveja, ela reduz em 1000%. Só que, gente, o meu pavor com o refrigerante hoje foi de ver que o refrigerante, ele não tem um pH 4, ele tem um pH 2.4. 2.4. Ou seja, quando tu vem pra cá, em todas as casas, tu reduz a tua imunidade em 100 mil vezes. Não é 1000, é 100 mil vezes. Por isso que me choca quando eu vejo uma criança tomando refrigerante. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Uma vez eu tava numa palestra e foi muito interessante, né? A defesa que os pais têm sobre seus filhos. E eu disse, ainda brinquei, se você tá num dia de calor, tá super calor, tá aquele dia assim, um calorão, 40 graus, e de repente dá uma chuva, assim, sabe? Vê, assim, dá uma chuva, e o teu filho, a tua filha chega, pai, eu quero tomar banho de chuva. Quem nunca tomou banho de chuva, não é verdade? E aí você deixa, né? Tá tudo certo, ela tem aquela chuvinha de verão, e de repente muda o tempo, sabe? Começa aquele vento, começa assim a enfeiar o tempo e do nada esfria, assim, cai a temperatura em 10 graus. Eu te pergunto, papai e mamãe, você deixa seu filho lá na rua ou você chama ele pra dentro? Você chama ele pra dentro, né? Foi exatamente o que eu perguntei. Eu adoro fazer essa historinha nas palestras, porque os pais realmente ficam impressionados com esse contexto diferente, né? E aí o que você faz? Eu pergunto pro papai e pra mamãe, né? Mas por que papai e mamãe, tu chama ela pra dentro? Ah, pra ela não ficar resfriada. Muito bem, pra ela não ficar resfriada. E aí, na grande maioria, o que tu fala? Então tá, filha, entra pra dentro, toma um banho bem quente pra normalizar a temperatura do corpo e não baixar a tua imunidade, certo? Faz isso inconsciente, mas é por isso que tu faz. Que a mamãe e o papai, que é top master, vai preparar pipoca com guaraná. Olha isso. E aí a gente dá refrigerante para as nossas crianças em fase de crescimento, reduzindo a imunidade em 100 mil vezes. Tamila, tu disse que se eu tomar um copo de cerveja, eu consigo amenizar a água. A água, a gente tem um pH 7, tá? Não tinha falado antes, mas ela tem pH 7. Então, quando tu toma um copo de água, tu precisa de alguns copos de água para normalizar aquele pH. E aí, gente,
Quando você toma um copo de refrigerante, você não tem que tomar 15 copos de água, você tem que tomar 32 copos de água. Por que isso, gente? Porque o nosso peso, tá? Para que a gente consiga a quantidade de água que você precisa para o dia, por exemplo, certo? Você faz o seu peso vezes 0,35. Então, para cada pessoa é um nível de água ideal. Agora, tu imagina, às vezes, esse cálculo aí vai dar em torno de 2,5 litros, 3 litros. E aí tu imagina uma pessoa que realmente ela não toma só um copo de cerveja, ela não toma só um copo de refrigerante, ela toma 2 litros. Ela traz para o corpo dela todo um pH voltado para esse pH que eu falei para vocês. E para recuperar isso, haja água. Se vocês forem analisar, existem alguns alimentos que trazem um pouco mais dessa acidez, excessos de sal, excessos de farinhas, que acaba causando essa secura, que a gente acorda com aquela sede. Isso já é próprio do teu corpo pedindo mais. Outra coisa, a cor da nossa urina, ela tem que ser clarinha e sem cheiro. Então, esses tempos eu atendi uma aluna que ela disse assim, nossa, Mila, a minha urina é super escura e com muito cheiro. Eu disse, então, o teu pH, isso é um sinal de que o teu pH está mais ácido. Tu estás propensa a estar passando por mais problemas de saúde. A tua imunidade está mais baixa, né? Por muito tempo eu fiquei sem tomar refrigerante pensando nisso. Nossa, será que hoje eu tô com sorte de não pegar um resfriado, né? De não baixar a minha imunidade, enfim, eu sempre brinco com isso com os meus alunos. Olha, se tu quiser tomar na tua refeição livre, tu até pode, mas, né? Vai que tu não esteja com tanta sorte. E aí a gente brinca muito isso, né? Que, claro, tudo tem uma certa flexibilidade, a gente tem que pensar na dosagem e principalmente compensar com a água depois, né? Se você toma um refrigerante, passe a tomar bastante água, que nem eu digo, já bota uma bombona do lado ali, vai ser mais ou menos assim. E olha que interessante, gente, depois de um tempo que você passa, né, a não tomar mais o refrigerante, que nem, por exemplo, eu falei pra vocês, o primeiro susto que eu tomei foi com meu ex-marido, ele realmente estava passando por um excesso, por uma acidose, porque tinha muito açúcar, né? Então ele vai deixando o sangue mais ácido, né? E ele já tava assim, ó, ele quase veio a óbito por isso, certo? E o processo de acidose, ele também funciona mais ou menos por esse lado. Claro que não nessa proporção, mas gradativamente. Então, assim, a gente tem visto muitas incidências de crianças que após a obesidade, né, venha estar adquirindo a diabetes pós, né, que não é uma coisa que você nasceu, você veio estar após, porque o corpo não dá conta da quantidade de açúcar que ali está ingerindo. Refrigerante com pH super baixo, então assim, ó, vamos trocar essa bebida por algo mais saudável, por uma água saborizada ou por uma água com limão, que daí nós temos aí a questão de ele ser mais alcalino, né? E sempre lembrando, né, gente, não é um copo com limão e gelo que vai deixar o teu pH mais alcalino, mas ele é muito mais saudável do que um copo com refrigerante. É disso que eu tô falando pra vocês, é compartilhar esse estudo do Dr. Laí Ribeiro, que fez tanta diferença na minha vida e faz diferença na vida de muitos alunos do projeto Fit Coach. Então, assim, não é que eu seja extremamente contra o refrigerante. Eu acho que nem eu falei, tudo que tem restrição gera compulsão. Mas quanto mais aos poucos a gente conseguir tirar o refrigerante, melhor. E a questão das bebidas, eu sempre procuro orientar os meus alunos que busquem bebidas que sejam fermentadas, né? Que sejam mais artesanais. Por que eu digo isso? Porque hoje a cerveja que a gente consome na grande maioria, só para vocês terem uma ideia, cerveja de verdade, ela é consumida em temperatura ambiente, na Alemanha, entre outros países. Por quê? Quando a gente precisa consumir uma cerveja extremamente gelada, só para vocês terem uma ideia, quando a bebida vem gelada, ela sela as papilas da língua. Quando a gente toma aquela cerveja quente, a gente usa a expressão de que ela tá
passada, que ela tá choca, né? É algo mais ou menos assim. Por quê? Porque ali a gente, pensa comigo, se tivesse tudo de grande qualidade, a gente não precisaria servir ela extremamente gelada. Então hoje já tem no mercado, né, cervejas produzidas, né, com ingredientes mais selecionados e de preferências mais artesanais. Os vinhos, a gente traz diversos benefícios. Ele tem um pH 4, porém ele tem diversos nutrientes, flavonoides, vitamina E, entre outros benefícios. Então, sempre que você puder selecionar o que há de melhor dentro da sua casa para que vocês consumam, já as crianças, trocar o refrigerante por um suco feito em casa, né, com água saborizada, usando, né, evitando o açúcar, e tudo é muito questão de paladar. Teve uma vez que eu estava numa festinha de criança e não tinha água. Hoje até a grande maioria, algumas crianças já estão se acostumando, então já tem aniversários que eu vejo que tem o consumo da água girando, né? E foi muito interessante que nesse dia não tinha, e aí eu fazia acho que uns 2 anos que eu não tomava refrigerante, mais ou menos. E aí sabe o que foi muito engraçado? Que quando veio o refrigerante, eu disse, eu vou tomar só um golinho, tava comendo algo doce e tal. Gente, eu achei aquilo tão doce, mas tão doce, que o meu paladar não vai mais. Claro que foi um processo, né? Eu saí do refrigerante, vocês vejam, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de açúcar, né? Então isso realmente te traz recompensas, né? O açúcar, ele traz recompensas muito parecidas com a de um drogado quando usa droga, né? Porque você tem um certo prazer pela quantidade de açúcar e logo o teu corpo vai usar aqueles momentos de recompensa para usar coisas com alto teor de açúcar. E quando você para de consumir, quando você vem a consumir, aquilo não desce e já não é a mesma coisa, tu acaba passando mal, tu já te sente mais estufado. E aí eu te pergunto, uma coisa que tu deixou muito tempo sem o teu corpo e de repente tu vem a consumir e tu passa mal, será que ele te fazia bem? Então, assim, a gente precisa buscar novas alternativas de bebidas naturais que a gente possa não só nós ingerir, como também entregar para as nossas crianças, né? Porque, gente, eu fico assim, ó, na mamadeira, chega a me dar um negócio, assim, se eu tô perto. Eu saio de perto, se eu tô num shopping, alguma coisa. Ou as premiações, né? Do tipo, associar premiações à comida. Se você se comportar, eu te levo lá naquele lugar que tem um hambúrguer que é super industrializado e vem um brinquedinho para alegar a criança. A gente está acostumando eles a buscar algo que não é natural, algo que se você deixa ali 1, 2, 3 semanas ele fica daquele jeito mesmo. E aquilo que eu costumo falar, se nem bactéria se interessa por aquilo ali, por que a gente, seres pensantes, temos que optar, certo? Então eu queria dar esse insight para vocês a respeito dos refrigerantes, a respeito do pH, né, que é muito importante vocês estarem cuidando do pH da água, olhar o pH da água, na nossa conta tem o pH da água, o pH da água que você compra, olhar ali se está dentro de 7, né, que é o pH adequado. Existiram aí algumas águas que o pessoal dizia que eram um pouco mais adocicadas, que elas tinham um pH um pouco mais acima de 7, então a gente tem que ter esse cuidado também. Muito alcalino não é o ideal. E evitar o refrigerante, gente. Pra mim, como o Dr. Laí Ribeiro fala, se você deixa o refrigerante entrar na sua casa, você não tem amor pelos seus filhos, você não tem amor pela sua família, e eu tô com ele nisso. Então, se você gostou desse vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal aí pra tá recebendo, né? Ou segue a gente aí no Instagram também, Programa Fit Coach. E compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que acha que, né, refrigerante é vida e que talvez está prejudicando aí a sua saúde, a saúde da sua família e não tem o conhecimento. Quem tem informação domina a situação. Depois que você tem a informação, o que você faz com ela é seu. A minha função aqui é te passar
essa informação. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês já estão parando aí de tomar refrigerante, quem está começando, quem já está indo para água com gás, quem já está consumindo mais bebidas alcalinas, que é isso que motiva a gente a trazer sempre novidades ou até mesmo que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, tá certo, gente? Beijo grande, tchau, tchau, um abração!